Altura para analisarmos os temas do dia em estúdio. Como sempre, Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. Começando pela questão europeia, naturalmente, e mais uma vez a Grécia. Parece que, à semelhança do que dizem hoje alguns analistas, não apenas no Financial Times ou até no Wall Street Journal, mas um pouco por todo o mundo, que este programa é, por outras palavras, é o adiar de um problema que é insolucionável nesta altura. Bem, insolucionável, esperemos que não, e creio que não, porque o problema, apesar de facto muito complicado, terá sempre uma solução, com implicações mais ou menos graves depois para os restantes Estados-membros da União Europeia. É uma definição do plano ou a continuidade do plano de resgate à Grécia, o que era muito importante, e a indefinição é a pior situação para os mercados. E isso foi bem visível durante este processo de definição do resgate à Grécia e agora do processo de default voluntário. E o que ficam é algumas consequências potenciais daquilo que foi acordado e daquilo que foi deixado a entender para o mercado, que é, em primeiro lugar, parece haver um tratamento distinto, ou que pode dar quase a interpretação de que no futuro teremos duas classes de risco dentro da dívida pública grega, uma classe que é a classe que vai ser sujeita ao default, que tem a ver com os principais detentores de dívida pública e com sobretudo os bancos, e depois temos uma outra classe onde está o BCE, que não sofre qualquer perda com o default, e outros particulares que não serão afetados por este default. Isto no curto prazo. Depois, no longo prazo, temos também a questão de novas emissões que sejam feitas pelo governo grego serão júniores à dívida existente, ao estoque de dívida que terá ficado para trás. Ou seja, quem adquirir dívida pública grega no futuro, quando a Grécia voltar ao mercado, como se espera, com a maior brevidade possível, essa nova dívida será, em termos de ranking, caso haja um novo default, júnior em relação à dívida anterior, que já será intocável no futuro. E portanto, isso prejudica um pouco aqui o trabalho da Grécia de regresso ao mercado. E finalmente temos só a questão da implementação, que todo este processo é complexo, tem um prazo muito curto e, portanto, a implementação houve muita dívida que foi, entretanto, transferida também destes principais credores para outras instituições, cuja motivação para participar voluntariamente no processo é duvidosa. Falou-se sempre num perdão de dívida de 50%. E, entretanto, chegou-se a falar também na casa dos 70%, considerando naturalmente esse perdão de 50%, mais o desconto da taxa do cupão e o prolongamento do prazo de maturidade dessa dívida, que daria os tais 70%, 75%. A verdade é que chamemos-lhe assim, esta parada subiu um pouco, deixou de ser um perdão de 50%, chegou aos 53% e, portanto, poderemos estar a falar de um perdão no final da dívida helénica acima dos 70%. O que no curto prazo é negativo, naturalmente, as perdas a sofrer pelos principais credores são mais substanciais, mas no futuro, no longo prazo e em termos de viabilidade financeira da economia grega, é de facto necessário porque, e falámos sobre isso aqui várias vezes, a viabilidade destas economias que estão neste momento a ser resgatadas pela União Europeia e pelo FMI, depois de implementadas estas medidas de austeridade, deixava muitas dúvidas no mercado e deixa. E, portanto, no caso da Grécia, onde o estoque de dívida é mais elevado e onde a contração do crescimento do PIB é mais significativa, o futuro da economia torna-se ainda mais incerto e, portanto, é necessário que haja um desconto muito significativo, um default muito significativo para que a economia, após este processo de reestruturação, de implementação de medidas de austeridade, tenha viabilidade e possa regressar aos mercados com as contas públicas mais sólidas e com um futuro mais certo. O Wall Street Journal diz hoje que que os analistas estão muito otimistas e que cerca de 90% a 95% das instituições financeiras deverão fazer um swap da dívida grega. Parece que daqui está tudo mais ou menos clarificado e, portanto, não deverão surgir grandes problemas.
Era excelente que assim fosse e esperemos que sim e vamos ver rapidamente porque o prazo de implementação deste default é curto e, portanto, rapidamente vamos ter essa percepção. Neste momento há, de facto, algumas dúvidas porque, entretanto, durante o processo de negociação, naturalmente as partes foram-se movimentando e os bancos que tinham estoques maiores de dívida pública grega fizeram o possível por o movimentar e por libertar os seus balanços deste ativo cujo valor vinha a reduzir muito significativamente e muito rapidamente. E, portanto, naturalmente, nesses casos terá ido parar a outras mãos que não terão a mesma motivação e muitas vezes têm até motivação contrária, onde estão a contar com os seguros sobre a dívida pública, os CDS, para recuperar algum do seu investimento e, no caso de ser um default como o que está planeado, acordado com os principais credores, os CDS não são acionados e, portanto, a motivação pode ser até contrária. Portanto, a implementação, neste momento, continua-nos a deixar algumas dúvidas, mas se, de facto, o grau de aceitação for dos 90% ou 95%, é excelente e esperemos que assim seja. Parece que a visita da Troika a Portugal vai ser uma espécie de mini-férias, se tivermos por base que têm estado a tratar da questão grega. E olhando para o cumprimento de Portugal nesta altura. É mais um passo muito importante no processo de reestruturação da economia portuguesa e a colaboração penso que é cada vez mais estreita entre a supervisão e a execução depois nos governos locais. Enfim, as perspectivas são de facto que corra bem, não temos nenhuma indicação de que estejamos a ficar significativamente para trás em algumas das medidas que têm que ser implementadas. Estamos a implementar e a cumprir o plano que acordámos, com grandes sacrifícios para a economia portuguesa e para as famílias e as empresas. E, portanto, em termos de implementação, penso que estamos em linha com aquilo que foi acordado. Torna-se muito importante e cada vez mais a parte de crescimento económico ser estudada e serem tomadas medidas também. Não ser só a austeridade, mas também o fomento económico. Exatamente, aproveitar este momento de grande reestruturação para se atacar também a parte as medidas de fomento ao crescimento económico futuro, porque de facto só a implementação das medidas de austeridade não são suficientes para reequilibrar e para dar um futuro sustentável ao país. Pedro, em 30 segundos e olhando para esta questão do petróleo e do Irão versus o Ocidente, parece que vamos assistir a uma subida ainda mais acentuada dos preços? Há condições para isso. O petróleo tem estado em subida e as limitações em termos de oferta com a instabilidade no Irão pode fomentar a continuação desta subida, por um lado, e temos também, por outro lado, à medida que se vai definindo o futuro da zona euro e com alguma desvalorização do dólar e as perspectivas de crescimento económico nos Estados Unidos também, portanto, do lado da procura, espera-se que haja procura suficiente para sustentar um preço do petróleo alto e, portanto, a combinação destes dois fatores pode levar a que o petróleo continue em subida nas próximas semanas. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor.